A paz do Senhor, irmãos. Começa agora mais um review, um programa aqui da Promessa de Vila Medeiros. E eu estou aqui com o pastor Alan, que trouxe a primeira mensagem da série de mensagens Inimigos Mortais. Antes da gente começar a bater um papo aqui, eu vou pedir para que vocês se inscrevam no nosso canal, curta esse vídeo, dê um like e compartilhe para que a gente possa alcançar mais pessoas. Pastor, para a gente começar, o que seria, qual que é a ideia dessa série, Inimigos Mortais? A paz do Senhor Jesus a todos, paz do Senhor, Arthur. Esse é um tema clássico assim, da literatura cristã, da teologia cristã. Nós pretendemos falar, através dessa série, sobre três inimigos que todo crente tem que lidar, todo cristão lida, que é o mundo, a carne e o diabo, né? E a ideia é exatamente mostrar que nós estamos nesse mundo numa guerra, numa batalha espiritual que tem a ver com a nossa santificação, que tem a ver com o nosso discipulado e que existem forças que tentam nos impedir de viver o nosso propósito, né? E quem fala sobre esses temas, é claro, na Bíblia, o apóstolo Paulo vai ensinar bastante sobre cada um desses inimigos mortais. Mortais, obviamente, porque pode nos levar à morte, e eles são sérios, são letais à vida espiritual de cada crente, né? Mas além de Paulo e outros autores da Bíblia, outros escritores cristãos, como o caso de Agostinho de Hipona, o Santo Agostinho, Lutero, é, São Tomás de Aquino e outros autores falaram sobre esses inimigos mortais, né? O mundo, a carne e o diabo. Inclusive tem uma citação de Agostinho de Hipona que ele fala assim, ó, não tenho tanto medo do diabo, tenho mais medo do mundo, mas o nosso pior inimigo é a nossa própria carne. Então nós vamos apresentar nessa série esses três inimigos citados aqui por Agostinho de Hipona, começando agora pelo mundo. Na próxima semana, no próximo sábado, nós vamos falar sobre a carne, a nossa luta contra a carne, e por fim, a nossa luta, o diabo, né? Como que ele age, ou como tentador que ele tenta nos tirar da presença do Senhor. Bem legal, bem interessante. Então, para a gente começar a falar sobre a mensagem a primeira mensagem que foi dada, o mundo, antes de eu começar a fazer algumas perguntas, da gente bater um papo sobre essa mensagem, eu vou fazer a leitura aqui do texto que você usou como base para conduzir a mensagem. Então, a leitura está em 1 João 2, do 15 ao 17. Começa assim: Não ameis o mundo, nem o que há no mundo. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não vem do Pai, mas sim do mundo. O mundo e a sua cobiça passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Bem, bem impactante essa leitura. Então, para a gente começar a bater um papo, é, quando você introduziu no início da mensagem, você falou que para esse tema, é um tema que é bem desafiador, e você pediu, né, você mencionou que pediu intercessão para alguns irmãos da igreja para abordar esse assunto, né, para introduzir essa série com esse tema, o mundo. Eu queria saber, pastor, qual foi o desafio, qual é a sua visão em relação a esse preparo, o que você imaginou que poderia ter de dificuldades para abordar esse assunto, para introduzir essa mensagem da série. Na verdade, assim, é um tema que não é tão complexo no sentido de que você tem vários textos bíblicos que falam sobre ele, e quando você olha assim e busca esse assunto na Bíblia, você encontra muitas informações com facilidade. O que eu falei no início da mensagem é que, de fato,
eu percebi o peso que é tratar desse assunto, porque você está tratando de inimigos espirituais, tem a ver com desmascarar o reino das trevas, tem a ver com apontar armas que o reino das trevas tem para nos destruir, para nos arruinar. E entendo que ter o conhecimento, ter o entendimento desse assunto é libertador, é importantíssimo para a vida cristã. O conhecimento, né, por exemplo, entender o mundo, a carne e o diabo, eu falo na mensagem, no início, que é importante você saber quem eles são, entender quais são os propósitos que eles têm, entender quais são as armas que eles usam, porque só assim nós conseguiremos vencer. Ou seja, conhecer essas questões vai determinar a nossa derrota ou nossa vitória espiritual. Quando eu estava preparando essa mensagem, de fato, eu senti um peso, uma dificuldade, e assim, ah, até mesmo uma certa dificuldade espiritual mesmo para tratar do assunto, um peso espiritual tratar dos assuntos, e fez com que eu pedisse a ajuda de algumas pessoas. Na ministração de sábado, né, na ministração desse culto, eu pude entender por quê. Né, porque a igreja foi de fato impactada com o tema e suscitou várias dúvidas, várias questões. Atendi algumas pessoas depois do culto e fez muito sentido porque eu senti a dificuldade no preparo e a necessidade de pedir ajuda de intercessores. Bem interessante. Então, para a gente começar, né, para o pessoal entender também, é, vamos falar sobre a mensagem, né? Tem alguns primeiros tópicos que você utiliza, que você fala sobre a identidade do inimigo, a estratégia do inimigo. E logo em seguida você cita três principais armas, né? Mas antes de falar dessas armas, eu queria que você comentasse um pouco sobre a identidade e a estratégia do Sim. inimigo e essa correlação com o mundo. Ok, a identidade é o seguinte, quando a gente fala mundo, logo vem à mente os países, sei lá, o mundo como planeta Terra, não é disso que o texto está dizendo. Quando o texto fala de mundo, em algumas traduções pode ser traduzido também por este século, né? Essa era. Né? E quando a palavra mundo aparece em alguns textos bíblicos, o sentido é o sentido de que é um sistema de pensamentos, de ideias, um sistema de valores que rege uma sociedade que jaz no maligno, como diz a Bíblia. Né? Existe um sistema, uma forma de pensar, uma mentalidade que governa o mundo, que governa a sociedade humana como resultado do pecado, mas também como própria estratégia de Satanás de implantar valores, conceitos, princípios que são contrários à vontade de Deus, contrário ao que Deus deseja para todos nós. Né? Então o mundo tem esse aspecto, tem esse sentido, ao ponto que o apóstolo Paulo então vai nos escrever dizendo que não vos conformeis com esse mundo. Na tradução Almeida século 21, a tradução lá é não vos conformeis com, não entreis no esquema desse mundo. Ele usa essa expressão, esquema do mundo, que é a ideia de que existe um sistema que governa tudo, um sistema de valores, de conceitos, que é um sistema anticristão, né, que tenta reger toda a sociedade. E nesse sistema, aquilo que é da vontade de Deus, princípios e valores cristãos são escarnecidos, né? E valores distorcidos são enaltecidos como verdade. Então, aquilo que é certo se torna errado e aquilo que é errado se torna certo. Inclusive, a gente comentou na mensagem que isso tem a ver até mesmo com a mentalidade do próprio anticristo,
que tem a ver com o que a gente tem vivido nesse tempo. Sobre a identidade dele, se percebe assim, como que essa mentalidade mundana, né, esse sistema, governa todas as esferas da sociedade. Isso é visto em vários contextos, em várias situações em que princípios e valores cristãos são escarnecidos, são desmerecidos, e outros valores errados, contrários à palavra de Deus, são elevados, né, como algo importante. E a gente comenta lá, por exemplo, na questão da roupa que as pessoas vestem, né? Então, hoje, as pessoas usam as suas roupas e o critério é sexualidade. O mundo é visto nesse desejo desenfreado por busca do dinheiro, Estaria na questão da identidade na também. identidade. O mundo, esse sistema diabólico que governa as sociedades humanas, também é visto na questão da promiscuidade, da sexualidade desenfreada, contrário ao que a palavra de Deus ensina, de maneira que aquilo que a Bíblia é contrário, né, isso é negado e é oferecido, então, uma nova forma de pensar, de agir. Isso tudo tem a ver com o que o mundo propõe. Assim, o mundo também é visto até mesmo no ensinamento que é dado nas escolas e nas universidades, por exemplo, onde as crianças vão para aprender lá matemática, português, vão lá para aprender história e acabam aprendendo, por exemplo, sobre aborto, aprendem sobre ideologia de gênero, aprendem, né, sobre algumas questões políticas que não condiz com o evangelho, né, não é o que o evangelho propõe. E ao invés de nós formarmos cidadãos, acabamos por formar militantes que militam causas que não são a causa de Cristo. O mundo é visto na questão, um dos valores do mundo é o materialismo, por exemplo, que é muito forte no sistema mundano, a questão da secularização, né, a questão do materialismo, eu já falei, e outras questões assim, que as pessoas incentivam muito mais a questão de ter do que ser, o que vale é o seu pensamento, a sua ideia, e as pessoas, então, começam a viver uma vida incentivada por esse sistema, uma vida que é contrário à vontade de Deus. E falando nesse ponto, sobre, sobre a identidade, o, você falou que tem alcançado várias esferas da sociedade. Em relação à igreja, a igreja dos dias atuais, é, qual que seria... Tem alcançado também? O mundo tem... Sim, a forma de viver de acordo com o mundo é o mundanismo, né? Infelizmente, esse sistema, esse jeito de ser, de viver, tem a ver com a nossa consciência, né? Porque o apóstolo Paulo fala assim, não vos conformeis com esse mundo, não entreis no esquema desse mundo, mas transformai-vos pela renovação da mente. Tem a ver com mentalidade, com nova mente. Ser cristão é ter uma nova forma de pensar. O mundo nos força a pensar de uma maneira contrária à vontade de Deus, ou nos conformar com algumas coisas que são erradas, ou com muitas coisas que são erradas, e que a gente começa a aceitar, a ceder, né, a permitir que aquilo nos influencie de alguma forma. E isso tem a ver, né, como eu falei, que tem a ver com roupa, muito, tem um aspecto de sensualidade. Muitas vezes a gente vê crentes que não têm cuidado com a roupa, por exemplo. Tem a ver com as músicas que as pessoas ouvem. Tem músicas que são promíscuas, que são contrárias à vontade de Deus, que escarnecem das coisas de Deus. E às vezes o crente acaba gostando desse tipo de música. Alguns comportamentos que são mundanos, que são errados, né? Uma prática sexual contrária à vontade de Deus, seja na questão da questão do homoafetivo, ou do adultério, ou
uma sexualidade que é contrária à vontade de Deus, isso é incentivado pelo mundo porque faz parte desse sistema. Eu vejo muitos crentes cristãos, né, o que se dizem pelo menos, de repente assumindo alguma dessas ideias como corretas, dizendo o que, que tem, nada a ver. E aí a pessoa se torna um crente mundano, né, porque a sua mente está cauterizada pelos conceitos do mundo. Né? Entendi. E eu- usando aqui o próximo tópico, a estratégia, você acredita que isso é também utilizado como estratégia para que essa estratégia, esse tópico estratégia, é uma estratégia para o quê? Porque Sim. quando você fala assim, a estratégia do inimigo, mas qual que é o objetivo? Para o quê? É para atingir quem? O inimigo aqui é o mundo, né? Nós estamos falando desse primeiro inimigo mortal do cristão, que é o mundo. Mas tanto o mundo, a carne e o diabo, que é essa tríade, né? Esse trio maligno, que tem a ver com a trindade divina, sabia? Porque o mundo, é- Seria o uma mundo, cópia da o Trindade. mundo parece ser contrário a tudo que vem de Deus. Assim como a carne milita contra o Espírito Santo, e assim também como o diabo, né, luta contra Cristo. Né? Então você percebe que existe uma, uma tríade. Né? Qual que é o propósito? O que eles tentam? Eles tentam nos tirar da presença de Deus. Essas forças tentam nos tirar do nosso discipulado, do nosso propósito, nos afastar da presença do Senhor, nos levar a pecar, enfraquecendo a nossa fé, tirando a gente daquilo que nós nascemos para ser, que é para glorificar a Deus. Estratégia para quê, então? Para nos fazer pecar, estratégia para nos afastar de Deus. Né? Tanto a nossa carne, como o caso o mundo, o próprio diabo, o propósito do diabo é exatamente para nos fazer cair da graça e nos afastar da presença do Senhor, nos tirar da igreja, e às vezes nem tirar da igreja, mesmo que dentro da igreja, mas que te afaste do teu propósito, daquilo que você nasceu, porque é ser parecido com Jesus, né, ser servo dele. E, e seguindo, né, essa questão da estratégia, coloca, você segue a mensagem com três tópicos aqui, falando das principais armas, né? Essas armas, a primeira pergunta seria se estariam relacionados à estratégia, faz parte da estratégia, queria que você comentasse um pouco dessas armas, né? Aqui as estratégias, né? As principais armas que o mundo usa para nos tirar de Deus, nos tirar da presença do Senhor, é a sedução. Em segundo lugar, o engano. Em terceiro lugar, a coação. O que isso quer dizer? Por exemplo, a sedução. O mundo é atraente, é atrativo. Ele chama a nossa atenção, rouba o nosso olhar, né, nos atrai de uma forma muito forte, de maneira que realmente existem pessoas que abandonam a fé, que saem da igreja, que negam Jesus por, é, por se sentirem atraídas por algumas coisas que elas não podem fazer na igreja, por exemplo. Né? Tem a ver com festas, com prazeres mundanos e outras situações. Então o mundo é atraente. O motivo do mundo ser atraente, te explicou na mensagem, que é exatamente pelo fato de que o mundo, que é esse sistema regido, cuja mente é o próprio Satanás, é, esse sistema, ele se propõe a nos oferecer exatamente aquilo que nós queremos. Nós somos pecadores, que fala da natureza pecaminosa, e há em nós uma natureza pecaminosa que clama pelo pecado, que deseja o pecado. E o mundo se oferece como solução. Por exemplo, você gosta de jogos. O mundo te oferece um cassino. Você tem problema de sexualidade. O mundo te oferece sexo fácil. Você tem problema com relação à solidão. O mundo te oferece companhias agradabilíssimas, né, que parecem ser
a solução do seu problema. Então, a questão das nossas carências e a questão dos nossos pecados, o mundo oferece como uma vitrine exatamente para nos atender. Então, por isso nos seduz. Ele é sedutor nesse sentido. Até o texto que você leu no início, que é lá de 1 de João, capítulo 2, 15 e 16, fala lá da concupiscência da carne, da concupiscência dos olhos e da soberba da vida. Né? Ali concupiscência tem a ver com a cobiça. Então, a cobiça da carne, que tem a ver com você satisfazer os desejos do seu corpo, que tem a ver com a fome, mas também tem a ver com a sexualidade e aquelas necessidades imediatas do seu corpo. Né? A necessidade de prazer, de se sentir bem, e o mundo te oferece isso através das drogas, das bebidas, através da sexualidade, da promiscuidade e tudo mais. A soberba dos olhos tem a ver com o desejo por riqueza, né? Esse desejo desenfreado por ter tem a ver com materialismo, mas com inveja de olhar o que é o do outro, né? E soberba da vida tem a ver com orgulho. Até comentei na mensagem que o Russell Shedd, ele, quando vivo, escreveu sobre essa questão, que ele dizia assim que isso poderia ser traduzido em 3 pecados que mais derrubam os cristãos, né? Que é sexo, dinheiro e fama. Que nós vamos ter problema em alguma dessas áreas. Qualquer um de nós tem uma fraqueza em uma dessas áreas, né? Ou sexo, ou dinheiro, ou fama. Né? E aí eu até falo para os irmãos, você sabe qual que é a sua fraqueza? Qual dessas áreas que você tem mais fraqueza? Eu tenho certeza disso. Se você não sabe, o diabo sabe. E ele vai usar o mundo para te seduzir nessa área. E você pode acabar caindo nessa questão. A outra arma é o engano. O engano, a gente cita o texto de 1 Timóteo 4, 1, quando fala assim que nos últimos tempos chegariam, as pessoas abandonariam a fé porque seguiriam espíritos enganadores e doutrinas de demônio. O que é isso? O diabo, ele é o pai da mentira. E se ele opera pelo mundo, através do mundo, porque o mundo jaz no maligno, porque ele é o príncipe desse século, desse mundo, ele é o príncipe, ele que está governando. Então, ele usa da mentira, conta mentiras sedutoras para te enganar, mas não deixam de ser espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Né? Então, ele usa o engano também para nos atrair. E, por fim, a última arma é a coação. O mundo vai nos coagir, vai nos forçar a nos adaptar a ele. Você vai ter que ceder a ele. Isso é um ponto que eu queria abranger um pouco mais. Como, assim, nós fazemos parte desse mundo físico. E também estamos inseridos, embora como forasteiros, né, como diz a palavra, mas estamos inseridos nesse mundo. Não fazemos parte dele, mas estamos no meio desse cercado por esse sistema. Cercado por esse esquema, né, como você falou. E assim, como agir, porque é muito difícil, né, imaginar, para não ter essa ideia de que somos ETs e sei lá, a gente faz parte. Um ponto que muita gente acho que faz um link em relação quando Cristo traz um novo mandamento, que é amar a todos e amar também os inimigos. Né? E eu acho que é uma visão. Eu não sei se eu vou viajar muito, né? Mas eu acho que você vai captar a ideia, Vamos pastor. Lá. E assim, como a gente se posta, se nós não somos afetados por esse esquema, como é a nossa postura em relação a. O primeiro ponto é não cair nessas armadilhas, né? Nessas ciladas. E o segundo ponto é somos diferentes, mas como a gente se posta em relação por sermos diferentes? Sua pergunta é ótima, né? O texto de
de Romanos, capítulo 12, o versículo 2, nós já até citamos aqui, quando o apóstolo Paulo faz um apelo. Né? O versículo 1, ele diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, rogo-vos, pois, que eu imploro a vocês, que vocês ofereçam os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Esse é o culto racional de vocês. É isso que Deus espera de vocês. E ele diz: não vos conformeis com este século, com esse mundo. Como está lá no século 21, a Bíblia do século 21, não entreis no esquema desse mundo. Então é um apelo que ele está fazendo. Por favor, vocês têm que ser diferentes. Por que a gente tem que ser diferente? Né? E ser diferente é até importante para nós. Nós vivemos no planeta Terra cercado de seres humanos que estão influenciados por esse sistema. A gente não pode ser Maria vai com as outras. A gente tem que ser a luz, ser o sal da terra, a luz do mundo. Foi para isso que Jesus nos chamou. Que tem uma onda no meio evangélico hoje de que a gente tem que, no sentido de contextualizar, tem muita informação errada sobre esse negócio de contextualização. A igreja está mundanizando nessa tentativa de se contextualizar e acaba se perdendo nesse processo. Então é um negócio que a gente precisa ter cuidado. Porque isso tem a ver com a coação também. Sim. Aí olha, todo mundo está fazendo assim, todo mundo está fazendo dessa forma, todas as igrejas modernas estão indo nessa direção. E aí a gente fala, não, temos que fazer também. Isso é bobagem. Às vezes é só igrejas que estão reagindo a essa coação, está cedendo às exigências do mundo. Né? Então a gente precisa ter cuidado para não seguir nisso, até porque o grande papel da igreja, a grande razão da igreja existir é para que ela seja um oásis no meio desse deserto maluco, desse deserto espiritual que nos cerca. Se a igreja ceder e se colocar como igual ao mundo, ela já não vai fazer a diferença. O que vai converter o mundo é a igreja sendo diferente e fazendo a diferença. Queria só falar um pouquinho sobre a coação, um pouquinho mais. É assim, de fato, hoje, como pastores, como líderes, a gente tem vivido uma situação assim de coação por todos os lados. Coação do mundo, não só com a igreja, não só com o cristão, mas com o próprio mundo. Hoje as empresas, elas são hoje obrigadas a ter nas suas propagandas o que a gente chama de marketing inclusivo, de propagandas inclusivas, em que ela tem que contemplar alguns temas da sociedade. E hoje, por exemplo, a causa LGBT, que é IA+, né? Ela hoje, o empresário que não aderir a isso, ele está perdido. Entende? Essa é uma questão. Até dentro desse próprio tema. Eu soube de um caso de um adolescente que se declarou bissexual. E aí, ao ser aconselhado pelos seus líderes na igreja, ele confessou, não, na verdade eu não sou bissexual. É que lá no grupo onde eu estou, eu seria melhor aceito se eu dissesse isso. Entende? Seria ele é um oprimido. Só que seria o contrário, né, da reverso, turma. Um oprimido reverso. Então, imagina isso, cara. Teve uma época em que se você dissesse que não era virgem, né, uma moça dissesse que não era virgem, algumas décadas atrás, isso era vergonhoso. Passa-se um tempo em que você falar que era virgem com uma certa idade, aí que era vergonhoso. Então o jovem era forçado a ter uma iniciação sexual quanto antes para não passar por esse vexame. Agora já não é mais isso. Agora liberou geral na forma mundana de pensar isso. Hoje você tem que se assumir como tem um posicionamento nessa questão homoafetiva, você não pode ser contrário. E até dentro disso, pastores hoje não podem citar alguns textos da Bíblia numa rede social, não pode pregar sobre esse tema, porque eles são forçados, eles têm que adaptar ao seu discurso, ele tem que polir o seu discurso para que ele não seja cancelado, para que ele não seja excluído. Tá? Eu só falei desse tema, mas existem centenas de temas na sociedade hoje
que faz parte desse esquema que nós somos forçados somos coagidos a Vem de forma participar. sutil, né? Sim. Vem... Então essas são as armas que Satanás usa através do mundo. Que, na verdade, o inimigo aqui que a gente está falando é o mundo. Né? O mundo usa sedução, engano e coação para nos fazer cair em tentação. E aí, já fazendo um contraponto a esses tópicos, você pega o texto de João 8,32, que diz: Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Você até citou que foi um texto utilizado no meio político, mas de forma distorcida, mas trazendo a forma real, né? A mensagem que esse versículo quer trazer para a gente. O ponto que eu queria que você levasse em consideração é sobre a palavra liberdade, né? Então, o texto fala: Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, né? Essa liberdade, o que seria esse sentido de liberdade? Eu queria que você considerasse também a questão sobre aprisionamento, né? Então, tem a liberdade e tem o aprisionamento. Essas ideias do mundo, aparentemente, traz uma sensação de liberdade De liberdade. e você não tem aprisionamento mais. Então, você não tem mais um aprisionamento em relação à prática sexual. Não tem mais um aprisionamento em relação a um gênero, né? Nada mais te prende. Qual, qual contraponto que você faz? Porque assim, a ideia é que isso é liberdade, né? Então não tem nada mais que te prende. E o texto fala da verdade que vai nos libertar. Sim, o texto ali de João está falando de salvação, né? A liberdade em Cristo que nos salva, que nos leva a viver o nosso propósito diante de Deus. E que muitas pessoas não vivem a salvação, não conhecem a Deus, estão distantes de Deus por conta de alguns sofismos, algumas doutrinas de demônio, alguns enganos que o mundo oferece e faz com que a pessoa fiquem presas nisso, aprisionadas, achando que estão livres. Né? Para explicar esse texto, o texto diz assim: e conhecereis a verdade vos libertará. A palavra conhecereis ali é uma proposta de se relacionar com algo. Né? Tem a ver com relacionamento, a ideia ali de conhecereis. Então a ideia é assim: se relacione com a verdade, conviva com ela, viva com ela, tenha ela no seu coração, seja amigo da verdade, caminhe com ela, durma com ela, esteja perto dela o tempo todo e ela te libertará. Ao mesmo que você poderia considerar o contrário. Né? Então se relacione com a mentira, com o engano, com as ideias, né? Com como fala, os sofismos e os pensamentos, né? Os enganos desse mundo, conviva com isso, né? Se relacione com isso e isso te aprisionará. Né? Então, o caminho é se relacione com a palavra de Deus, busque o conhecimento da palavra de Deus, que é isso que liberta a gente do mundo. Porque o que é o mundo? O mundo é tudo aquilo que é contrário à vontade de Deus, aquilo que é expresso na Bíblia. Até eu comento assim, que é uma cultura anticristã, e hoje está em voga falar contra os princípios judaicos cristãos. Então, tudo que é contrário aos princípios judaico-cristãos é o mundo. Em resumo, é isso. E se você quer, então, se livrar do mundo, leia onde fala contra ele, que é a Bíblia. Conheça a Bíblia, conheça a verdade, conheça Cristo, e você se libertará do engano desse mundo. É bem, assim, parece ser simples, né? Mas quando você pensa a questão do aprisionamento, fica um pouco mais complexo, né? Porque Paulo ele chega a falar que ele usa o termo servos ou escravos, né? Aí você pode até me corrigir, ou falar o termo certo, mas a gente deixaria de ser escravos do mundo e seríamos escravos de Cristo, servos de Cristo. Não traz a ideia que você ainda não
assim, como você justificaria a liberdade nesse com essa visão, sabe? Então você está deixando de ser escravo de algo, mas não está sendo liberto, assim, entre aspas, né? Mas você está se tornando escravo de outra coisa, entendeu? Então deixa de ser escravo do mundo e se torna escravo de Cristo. Só que aí Paulo fala que aí sim ele é verdadeiramente livre, né? O, contextualizando. Somos criados por Deus para viver para a glória dele. Esse é o nosso propósito, o sentido da nossa existência. Né? O ser humano abandonou a fé, né? Abandonou a fé no intuito de ser livre, que é uma loucura, que é uma insanidade humana. Eu costumo explicar isso, que a liberdade que o ser humano buscou ao abandonar Deus é semelhante à liberdade que um peixe, hipoteticamente, dissesse assim: eu não preciso do mar para viver e eu vou ser livre. Aí ele sai do mar, vive livremente 2, 3 minutos e morre em seguida, né? Como consequência da liberdade, da pretensa liberdade humana é a morte, né? Estar com Deus e estar ligado a Ele, estar preso a Ele, ser servo dele, faz com que de fato a gente viva a liberdade, porque a gente vai viver o nosso propósito. E de fato é o que Jesus faz por nós, né? Ele nos liberta do pecado, mas ele nos dá o livre-arbítrio e a condição da gente estar com ele ou não. Né? Agora, com Satanás, você não tem essa opção, não. Né? Você está lá com ele, você não tem a opção de sair, de abandoná-lo quando você quiser. Não. Então, toda a liberdade que o ser humano prega como liberdade, na verdade, é aprisionamento. Né? E com relação ao pecado, é a mesma coisa. O mundo fala que você é livre na questão da sexualidade. Ou que você é livre para curtir todos os prazeres do mundo, como, por exemplo, as drogas. Até que você se torna de viciado, e rapidamente isso se torna, então você não tem mais capacidade de se livrar daquela situação, daquele contexto. Se torna escravo do seu próprio prazer. Isso não é liberdade, isso é escravidão, isso é aprisionamento de alma. Né? Esse exemplo foi o mais diferente e o melhor que eu já, com toda sinceridade, esse do peixe foi muito bom. Pra gente seguir aqui até já a caminho aí da conclusão, você fala sobre a derrota do inimigo, você usa um verbo imperativo aqui, recuse a amizade com o mundo, recuse, uma, um imperativo. Quer comentar um pouco sobre esse recuse a amizade com o mundo? Que amizade? Irmão, a gente precisa considerar o mundo como inimigo de Deus. E Jesus falou isso. Olha, o mundo me odeia. De fato, o mundo odiou Jesus ao ponto dele morrer. Se vocês andam comigo, o mundo também vai odiar vocês. Então, o mundo, ele se apresenta através da sedução, qualquer outra palavra que eu falei, a sedução, o engano e a coação, Situação. como se fosse uma coisa boa, como se fosse uma coisa maravilhosa. E muitos se enganam. Fala, olha, eu não encontrei amizade sincera na igreja, acabei encontrando amizade sincera na balada. Como eu já ouvi jovem falar. Isso é mentira, é enganoso. Assim como o filho pródigo, ele não sentia bem na casa do pai e ele foi encontrar amigos de verdade lá no mundo, lá nas festas, né? Lá naquela situação de pecado. Até que ele tinha dinheiro. Quando ele não foi mais útil para aquele sistema, ele foi descartado. Foi comer comida de porcos. E essa era, ou desejar, né, comer a comida de porcos. Essa é a consequência do mundo. O mundo te engana, te atrai. Ele não é inofensivo. Ele não é uma coisa boa como se apresenta. Então a Bíblia vai dizer claramente, olha, não ameis o mundo, não seja amigo do mundo. Quem ficar flertando com o mundo, né? E isso acontece mesmo, de pessoas que ficam olhando os famosinhos do Instagram, do TikTok, né, do YouTube, e assim, esses
influenciadores, né, digitais, e muitas vezes fiquem desejando e achando bonito a vida que eles oferecem. Veja o padrão de vida dessas pessoas, vejam se essas pessoas realmente são felizes. Na verdade, quando aparece ali aquele contexto, né, do quando você vai descobrir a realidade da vida deles, é uma vida totalmente enganosa, falsa, né? Não tem nenhum relacionamento duradouro. São pessoas que muitas vezes vendem algo que eles não são. Então, a Bíblia vai dizer para nós, em Tiago, né, o texto de Tiago. Você tem o texto de Tiago aí? Que é isso. Olha aqui, o que fala o texto de Tiago? Dá uma olhada. Eu vou ler aqui. É Tiago 4, 4:4, né? 4, isso, exatamente. Adúlteros, vocês não sabem que a amizade com o mundo é inimizade com Deus? Quem quer ser amigo do mundo faz-se inimigo de Deus. Esse texto é muito forte, né? Ele está falando que você ficar flertando com o mundo é o mesmo que adultério. Deus se sente traído por você. Assim como o povo de Israel adorava Baal e se sentia seduzido por Baal, hoje quando a gente fica flertando com o mundo, se tornando amigo do mundo, a gente na verdade está se tornando inimigo de Deus. É dura essa palavra, adúltero. Você está pensando o quê? E ele está falando para crentes aí, né? O outro texto que segue também é a mesma proposta aqui. Ó. Qual que é o outro texto? É 1 de João 2,15. 2,15. Isso. Pode ler aí para gente? Diz assim: Não amem o mundo nem o que nele há. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Olha, isso aqui, amar o mundo aqui, não é no sentido ágape da palavra, né? Não é no sentido de amor, como amor de uma pessoa para outra, de amor a Deus. A palavra que é traduzida aqui, não amem, é a ideia de não acolha com alegria. A expressão significa isso, não acolher com alegria. Não amar é não acolher com alegria. Ó. Aí seria assim, não acolha com alegria, né? E nem acolha com alegria as coisas que no mundo há. Porque isso é veneno, isso é inimigo, não é uma coisa boa. E ele diz, ó, se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Então, tem muitas pessoas que acabam por flertar com o mundo, com as propostas do mundo, né? E começam a desanimar Um da pé aqui, um fé, pé lá. um pé na igreja, um pé no mundo, né? Como se diz. E aí acaba se perdendo nesse processo. E até é interessante que o apóstolo Paulo claramente fala de um amigo dele que não teve esse cuidado. Um irmão chamado Demas. Demas, ele era um companheirão de Paulo, amigo muito próximo, muito querido, um braço direito. A Bíblia chama ele de cooperador no ministério de Paulo. E a Bíblia, Paulo, quando está escrevendo a segunda carta a Timóteo, diz, olha, Demas me abandonou. Ele se apaixonou pelo mundo, está lá em 2 Timóteo 4:10. Ele se apaixonou por esse mundo e me abandonou e foi para Tessalônica. Tessalônica, assim, para quem não sabe, era uma das cidades assim mais depravadas daquele contexto e onde a perseguição contra os cristãos era mais ferrenha. Foi para lá que ele foi. Ou seja, ele foi onde tem um mundo mais agitado, onde tinha mais situações mundanas, foi para lá que ele foi. Então, e ele era um pastor, ele era um líder, um homem de Deus, um servo do Senhor, mas que começou a flertar com o mundo e acabou indo para esse contexto, essa situação. Né? E para bem temos que ficar atentos, né, ao mundo. Para a gente encerrar, pastor, o último tópico você fala sobre alimentar a sua fé em Cristo. Né? Eu queria que você comentasse um pouco sobre isso e também já passasse, né, para os irmãos que estão nos assistindo uma palavra de como o que nós devemos ser, como agir em relação ao mundo, como não sucumbir aí às armadilhas, às tentações do mundo. E após isso, se quiser, pode já também fazer uma oração.
ok, quando a gente fala sobre como derrotar um inimigo chamado mundo, a gente fala sobre recusar a amizade, mas tão importante quanto essa, talvez mais importante do que essa, é você reforçar, é você alimentar a sua fé. Isso está lá em 1 de João, capítulo 5, 4 a 5, que diz: essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Então, se a gente tem fé, se a gente tem convicção, e o texto vai dizer, quem é que vence o mundo? Somente aquele que crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Ou seja, a gente tem que ter muita convicção do nosso cristianismo, muita convicção daquilo que a gente crê. De fato, o céu é real, Deus é real, Cristo morreu por nós. Ter convicção e entendimento sobre isso. Bom, como que eu reforço a minha fé? Como eu alimento a minha fé? A Bíblia fala, a fé vem pelo ouvir. E o ouvir do quê? A palavra de Deus. Essa é o que a Bíblia fala. Então a gente precisa... Qual é a maior arma que a gente tem contra o mundo? A palavra. Como que se vence o mundo? Sendo bom de Bíblia, sendo bom de palavra, tendo argumentação bíblica e sabendo de fato a razão da nossa fé, através do conhecimento bíblico. Conhecer a verdade, viver a verdade, conhecer a Bíblia, viver a Bíblia, é a maneira da gente vencer o mundo. Por quê? Porque o mundo fala tudo que é contrário à Bíblia. Se você quer vencer o mundo, então você tem que conhecer muito o que a Bíblia diz, o que ela ensina. No final dessa reflexão, eu falo, irmão, sobre... Arthur, eu falo sobre... Pergunto para os irmãos, eu pergunto para você que está em casa também. Que valor que você dá para a sua Bíblia? Qual a importância da Bíblia na sua história, na sua vida? Se você não dá nenhuma importância para a Bíblia, provavelmente você já está influenciado, você já é um mundano. Vamos combinar. Sua mente já pode estar cauterizada, talvez você já se conformou. Se você talvez nem se importe com o que está acontecendo, nem perceba o que está acontecendo. Né? Eu falei nessa mensagem uma realidade, que a Bíblia fala que o anticristo iria se levantar, e o que a Bíblia fala sobre o anticristo é que ele ia se levantar uma sociedade que ele descreveu como a grande Babilônia no Apocalipse, que é uma sociedade que tem essa mentalidade que nós falamos aqui, uma mentalidade mundana. O contexto, o lugar em que Satanás atua, ou melhor, que no caso o anticristo vai levantar, é exatamente esse contexto, tem a ver com esse sistema. Quando você lê Apocalipse 13, fala que o anticristo ele seria levantado no meio de um sistema, um jeito de pensar, uma forma de pensar. E esse jeito de pensar gestaria e daria a luz ao anticristo. É isso que nós estamos vivendo hoje. Né? Lá eu pergunto, por exemplo, o que é a marca da besta? Tantas pessoas perguntam. É bem interessante A a marca da besta, definição. segundo o Apocalipse 13, quando você... Não é um chip. Tem gente que quer saber do chip. Tem gente que diz que é um dia. E que quem você não tiver guarda, a mão deixa de direita? Né? guardar. Quem não tiver a mão direita, aí não vai ter como ser chipado. A ideia não é essa. A ideia ali, que não é um chip. Na verdade, é você aderir a um sistema. Certo? É uma forma de agir, de pensar própria do anticristo. A marca na testa tem a ver com a consciência, tem a ver com a forma de pensar, com a mentalidade. A marca na mão tem a ver com as suas ações, sua maneira de agir. Isso é tão curioso que lá em Deuteronômio capítulo 6, falava que eles deviam fazer isso também. Colocar a marca da palavra na testa e a marca da palavra na mão. E também na porta e na cidade. Mas lá na mão, é a mesma coisa. É isso que está falando. Ao invés de colocar a palavra na mão e na consciência, colocar a mentalidade do anticristo, a mentalidade do mundo, um mundanismo. E isso tem a ver com não vos conformeis com este século. Como que você não se conforma?
você tem que ser bom de Bíblia, você tem que conhecer a palavra, você tem que viver a palavra. E a Bíblia precisa ocupar o lugar de destaque na nossa vida, na nossa existência. Se você vacila nisso, você... Tem gente procurando se é chip, se não é. Provavelmente você já foi chipado e não está sabendo. De É repente, mais se a sutil do sua que parece. consciência já está... Se a sua consciência já é mundana, se você já acha que não tem nada a ver as coisas que acontecem em nossa volta, se você não se incomoda com o que o mundo está oferecendo, isso já não te escandaliza, provavelmente você já foi marcado sem ter percebido. Mas que Deus te livre disso, que Deus nos livre disso, e que ao invés de sermos marcados pela marca da besta, do anticristo, que nós sejamos marcados pela palavra, que nós sejamos marcados pelo Espírito Santo, selados pelo Espírito Santo, de forma que a gente possa viver a diferença, ser diferente nesse mundo. Nós falamos que o mundo é um sistema, que o mundo é o nosso inimigo, e ele é um inimigo terrível, que usa armas terríveis. Mas nós não podemos, não precisamos nos desesperar, porque lá em Romanos, no capítulo 8, diz a Bíblia que se Deus é por nós, quem será contra nós? Que aquele que não poupou nem seu filho, ele vai fazer de tudo para que nós possamos vencer. E Amém. por causa de Cristo, nós somos mais do que vencedores, diz o texto. Né? Somos mais do que vencedores. E a ideia é assim, essa vitória é possível, porque Cristo já venceu, abriu o caminho para a gente vencer. Essa vitória é garantida para nós, através da cruz do Senhor Jesus, e ela é confirmada através da sua ressurreição. Se ele vive, nós podemos crer, nós podemos acreditar. E o que a gente precisa fazer é ter os olhos fitos em Jesus, nos apegar a ele, nos apegar à palavra e buscar, pelo Espírito Santo, discernimento e pela palavra consciência, para a gente viver a vontade de Deus nesse tempo que é perdido, nesse mundo que jaz no maligno. Se o mundo jaz no maligno, a gente não precisa desesperar ainda assim. Por quê? Maior é o que está em nós do que o que está no Amém. mundo. Amém? Amém. Vamos orar, pastor? Vamos. Senhor, eu quero te agradecer por esse tempo aqui de reflexão. Obrigado, Senhor, por essa oportunidade. Obrigado pelo Senhor nos dar a oportunidade de refletir sobre essa questão, sobre esse tema importante. Que o Senhor, de fato, nos dê o discernimento, a compreensão. Que o Senhor possa nos ajudar a viver nesse mundo sem nos conformar, como diz a tua palavra, para que nós possamos experimentar a boa, agradável, perfeita vontade de Deus. É o que nós desejamos, é o que nós queremos. Então, Senhor, nos guarde da sedução desse mundo, nos guarde do engano, Senhor, dessas doutrinas enganadoras, desses ensinos de demônio que têm cercado a sociedade. Que nós não venhamos nos conformar de forma alguma. E nós só conseguiremos isso com a tua ajuda, com a tua bênção. É o que eu te peço nesse momento, no nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Então é isso, pastor. Muito obrigado. Eu espero que os irmãos tenham ficado esclarecidos aí. Qualquer dúvida, qualquer ponto, pode usar o nosso chat aqui no YouTube e nós estaremos aqui prontos para responder. O pastor vai se prontificar também a tirar qualquer dúvida aí que os irmãos tenham. E quero convidar os irmãos para a próxima mensagem da série Inimigos Mortais, o próximo inimigo mortal, que é a carne. Então vocês estão convidados no próximo sábado, que quem vai trazer a mensagem com esse tema é o pastor Rivaldo. Então eu espero vocês lá, espero vocês para que a gente possa cultuar juntos e aprender um pouco mais aí da palavra de Deus e o caminho que o Senhor quer que a gente siga. Um abraço, até o próximo review. Abraço. Até mais, tchau, Até tchau. mais.